Tá, não Tá. é? Ok, Gama, gravando. Quem já assistiu vai ter o privilégio de assistir pela segunda vez. Quem não assistiu nenhuma vez vai ter o privilégio dobrado de assistir. Doutor Edu, né? O expert em vírus B e muitas outras, muitos outros temas da hepatologia, vai aqui trazer o conhecimento que ele tem para todos nós. Pena que a doutora Lúcia não está presente. Ó, ficou bonito aqui, ó. Tira uma foto, eu disse assim. Por que não está entrando aqui? Tem que clicar na apresentação, Eu na sua disse apresentação. Eu disse vai lhe ajudar. É só clicar em cima da apresentação e abrir. Do seu PowerPoint. Eu sei, mas está aqui no meu PowerPoint, está aberto. Vocês estão vendo? Ok, sim, agora sim. Tá. Então, para falar de hepatite B, a gente tem que lembrar do Dr. Baruch Blumberg, que descobriu o antígeno na Austrália, na época, em 1965, e que depois, em 1970, foi taxado como antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 76. E aqui embaixo a gente tem a doutora Ana Locke junto com ele, na ocasião que ela recebeu um prêmio da Fundação de Hepatite B, e ele mandou um recadinho para ela. Talvez ela seja, ela é uma professora de Hong Kong, que está radicada nos Estados Unidos desde o final dos anos 90, e é talvez a pessoa que mais entenda de hepatite B no planeta, né? Em termos de epidemiologia, a gente vê aqui, atualmente, acredito que tem 254 milhões de pacientes com portadores, né, de infecção pelo vírus B, HBsAg positivo, isso baseado na Organização Mundial de Saúde, 5 milhões nas Américas, 10 milhões na Europa, na região do Oeste Pacífico, 96 milhões, da África, 64, e a gente vê que na região do Oeste do Pacífico e na região da África são os lugares que mais têm hepatite B no planeta atualmente. Então, que corresponderiam a 65% dos pacientes. Esse gráfico é uma tendência de essas coisas que ficam... A gente teve uma proposta na Organização Mundial de Saúde de erradicar as hepatites até 2030. Então, depois dessas decisões da Organização Mundial de Saúde, eles começaram a fazer as estimativas de quando é que ia resolver e reduzir bastante. A gente tem essas duas situações, né, em relação à infecção e em relação à mortalidade, chegando até 2030. Portanto, quando foi feita uma avaliação em 2022, houve uma queda de casos de novas infecções, mas a mortalidade aumentou além do esperado. Esse é um trabalho bastante interessante, que é o trabalho do efeito da vacinação universal em 1984, em Taiwan, quando a prevalência de antígeno HBs diminuiu em 10% para 0,4% em crianças e adultos até 35 anos. Então, a gente vai ver aqui o início da vacinação, e a gente vai ver que os pacientes até 34 anos, praticamente uma prevalência de HBs, seria a linha verde aqui, né? Reduziu substancialmente, né? E a gente tem aqui dois fatos também que mereceram. A doutora Lúcia estava no congresso, que foi apresentado esses dados, que todo mundo levantou para aplaudir, que uma mortalidade por doença hepática e hepatocarcinoma diminuiu mais que 90%, e a incidência de hepatocarcinoma diminuiu mais que 80%. Então, mostrando o programa de vacinação como um sucesso bastante importante para a erradicação dessa doença do planeta, né? Lembrando que a infecção crônica, ela começa na fase, principalmente nesses países que tem transmissão materno-fetal, né? Ela começa com uma infecção geralmente assintomática e
E a infecção que é sintomática, geralmente, é aquela que ocorre nos pacientes adultos, né? Então, o diagnóstico, como é que é feito? Lembrando que a gente tem antígeno S, anticorpo S, a gente não tem o antígeno HBC, a gente tem o anti-HBC que pode ser total ou IgM. Sempre que a gente tiver o anti-HBC total, não existe anti-HBC IgG. Você pode até dizer que seja IgG se você tiver certeza que o IgM é negativo. Então, a gente tem basicamente 3 testes que a gente tem que fazer, se a gente quiser investigar ou não a hepatite B, que é a presença do antígeno S, do anticorpo S e do anticorpo anti-HBC. Então, o paciente que tem esse perfil é suscetível. Se ele tiver esse perfil, o anti-HBC total e o anti-HBS, ele é imune, que seria esse perfil, né, indo na linha do tempo, após a exposição, após o quadro ictérico, esse perfil de cura em relação a uma infecção pelo vírus verdadeiro. Agora, se você tomar a vacina, o que acontece? Você injeta antígeno S com 0, com 4, com 6, e você espera que na semana 32, 95% das pessoas tenham o anticorpo anti-HBS. Tá? E o paciente que tem infecção aguda, como é que é o perfil dele? Então, tem o HBS, que começa um pouquinho antes da icterícia, e geralmente tem que desaparecer até o 6º mês, e o anti-HBC IgM, que geralmente começa junto com o quadro ictérico, um pouquinho antes, e tende a desaparecer até o 8º mês, e o anti-HBC que persiste, ele é o anticorpo anti-HBC total. Então, aqui, diagnóstico de hepatite aguda B tem que ter o anti-HBC IgM. Caso o paciente clareou rapidamente o antígeno S, o único jeito de você saber que a infecção foi pelo vírus B é usando a fração IgM do anti-HBC. E se o antígeno S permanece por mais de 6 meses, o anti-HBC total positivo com IgM negativo, a gente vai caracterizar a infecção crônica, que seria isso daqui. E a gente sabe que nesse momento a gente começa a pesquisar o antígeno E, o anticorpo E. A gente sabe que na infecção pelo vírus selvagem, a gente vai ter a fase que vai ficar multiplicando, e por algum mecanismo que o nosso sistema imune praticamente acorda, você consegue fazer isso parar de multiplicar. Esse gráfico seria mais ou menos o gráfico que a gente tinha nos anos 90, que foi até minha tese de doutorado, porque a gente foi quando começou a usar a biologia molecular e começou a encontrar alguns casos diferentes, né? Então, a gente viu que usando o D-nível sentir HB positivo, ele negativava, né? Ele era muito alto na fase inicial, principalmente no lactente que pegou. Depois você tenta eliminar, a fase de eliminação, e aqui você vai ter a fase do portador inativo. E o vírus volta a multiplicar quando ele reativa. E essa reativação no HB negativo é por uma mutação na região pré-core, que você passa a não produzir o antígeno E. O que acontece com os níveis de aminotransferases? Eles ficam altos na hora que você está tentando eliminar, voltam para o normal na fase que você é portador inativo, e na reativação voltam a subir. Então, essas duas fases, monoativa e reativação, são os momentos que a gente trata esses pacientes. Aqui seria uma coisa mais resumida, mas a gente tem 2 situações: infecção crônica E positivo, infecção crônica E negativo, que seria o antigo imunotolerante e o antigo portador inativo. Geralmente, nessa situação, você tem enzimas normais e pouca doença hepática na biópsia. E a caracterização seria pelo nível sérico de DNA, aqui seria mais de 1 milhão e aqui seria menor de 2.000 unidades. Então, a gente tem aqui hepatite crônica, quando ela é E positiva, ela vai ter o E positivo, carga viral alta, e a enzima começa a subir. Se você biopsiar, você vai ter uma atividade inflamatória, que a gente chama de clareamento imune. É interessante que esse tempo de clarear, se ele for muito extenso, você pode levar o seu fígado à cirrose, mesmo que você consiga fazer o vírus selvagem parar de multiplicar. E aqui seria a situação da hepatite crônica, que você vai ter uma reativação, a carga viral sobe, as enzimas podem subir, e você vai ter uma inflamação na biópsia. Então, nesses 2 momentos, a gente faz o tratamento. Como é que a gente avalia
a história natural, como é que avalia os pacientes com infecção crônica baseado nos marcadores na doença. Os marcadores são HBS, E-anti-E e DNA. E a doença hepática a gente avalia pelos parâmetros bioquímicos, basicamente a ALT, e marcadores de fibrose, não invasivos, elastografia ou biomarcadores, ou uma biópsia hepática, dependendo do critério. O tratamento, então, qual o objetivo? Melhorar a histologia hepática, declinar o DNA, diminuir o DNA sérico, soroconverter E para anti-E ou perder o S, normalizar a enzima. Com isso, a gente acredita que vai prevenir morte, cirrose e hepatocarcinoma associado à infecção crônica pelo vírus B. Então, esse quadrinho aqui é um que a gente costuma achar que ele é interessante, é da doutora Maria Lúcia, que na hepatite C a gente trata todos os pacientes. Na hepatite B a gente seleciona os candidatos a tratamento. E aqui o que a gente fala, a observação no paciente com hepatite B é uma coisa bastante importante, tanto em relação às enzimas, sorologia e a carga viral, por pelo menos 6 meses a 1 ano. E lembrar que a hepatite B, ela não é uma foto, ela é um filme. Então, por isso, você vai ter um pouco, mesmo que você retarde um pouco o tratamento, você vai ter mais certeza que você vai fazer a coisa certa. Então, o tratamento deve ser decidido baseado em enzima, carga viral e dano histológico, e, menos importante, a idade, hepatocarcinoma e a etnia. Então, situações que a gente não trata o paciente e monitora. Pacientes E positivo, imunotolerantes, carga viral bem alta, enzimas normais, menos de 30 a 40 anos e sem câncer na família, hepatocarcinoma. Né? E na infecção HB negativa, portador inativo, DNA baixo e ALT normal. E como é que a gente deve monitorar? Recomendação: 3 a 6 meses ALT, o DNA de cada 6, 12 meses, e a sorologia anual com E-anti-E e S-anti-S. E quando que você trata esses pacientes? Você trata os Z positivos com carga viral alta e a ALT maior que 1 vez em meia. Lembrar que aqui os critérios são diferentes para homem e para mulher, usando os valores norte-americanos, né, europeus, que é 37 AO e 41 AP. Nos pacientes que o HB é negativo, você trata naqueles com carga maior que 2.000 e ALT maior que 1 vez em meia. E naqueles que são cirróticos, compensados com DNA detectável, você, independente do nível de ALT, você também trata. Os pacientes com cirrose descompensadas devem ser tratados se HBS positivo e também devem ser estáveis. E quais são as situações cinzentas que vão a gente vai precisar ter mais, discutir um pouco antes de decidir o tratamento. Nos HB-AG, seria nos pacientes com menos de 40 anos, uma carga alta, maior que 20.000, e uma LT maior que o limite superior da normalidade, que a gente pode ter esse aumento por uma outra causa. E nos HB negativos, os pacientes que estão, esse é o que a gente do dia a dia, né? 2.000 a 20.000 e a LT é normal. E a outra situação é que ele pode ter a LT alterada e a gente eventualmente pode ter isso por outra causa, com carga viral abaixo de 2.000. Então, sempre que a gente é frente à zona cinza, a gente deve considerar o sexo, idade mais de 40 anos, história familiar de cirrose ou de alguma causa desconhecida, presença de outras causas de hepatopatia, abuso de álcool, diabetes, síndrome metabólica, esteatose hepática e co-infecção com HCV. Quais são as drogas que a gente usa, que vocês estão cansados de ver? Pega Interferon, que provavelmente poucos têm experiência, que é uma droga que a gente usava bastante, e a gente tem usado muito pouco. Entecavir e tenofovir, e mais recentemente o tenofovir alfenamida. Todos eles estão disponíveis na rede pública. Em relação ao Interferon, ele tem o seu uso limitado a pacientes com E positivo e LT elevado, principalmente se ele for do genótipo A, que são os que respondem bem. O tratamento é finito e a maior porcentagem de ativação de HBS, cura funcional. Ele teria algumas contraindicações, cirrose, principalmente plaquetopênicos, estudos psiquiátricos, neoplasia recente, insuficiência cardíaca, antecedente de transplante, principalmente o renal, mas o hepático você pode usar, distúrbio hematológico, principalmente a plaquetopenia e a presença de doença autoimune que pode ser exacerbada.
Os antivirais que a gente dispõe, Entecavir, Tenofovir e o TAF, são igualmente efetivos. Pacientes com evidência de alteração renal óssea, a gente usa Entecavir ou TAF, geralmente pacientes com mais de 60 anos, osteoporóticos, com uma taxa de filtração inferior a 60 ml por minuto. E o uso do TAF no Brasil está indicado no lugar da Entecavir para aqueles pacientes que usaram previamente a gamifludina. Qual é o acompanhamento durante o tratamento? Pacientes HB positivo, ALT cada 3 meses, E cada 6 meses e DNA cada 6 meses. A ALT normaliza, a gente soro converte e o DNA fica indetectável. Nos HB negativo, a ALT cada 3 meses, DNA cada 6, e a gente quer uma ALT normal e um DNA indetectável. E quando é que a gente para o tratamento? No HB positivo, após a soroconversão para anti-E, e a gente consolida isso por pelo menos 2 a 3 anos. E para e monitora a recaída, que seria DNA e ALT cada 3 meses do primeiro ano, depois semestral. E quando a gente para no HB negativo? A gente para quando você tem a negativação do HBS. Não obrigatoriamente você espera o aparecimento do anti-HBS. A gente tem habitualmente esperado. E monitora a recaída daquilo que eu falei, e o tratamento em cirróticos é para a vida toda. Quais seriam os problemas atuais? Identificar pessoas infectadas e tratar, disponibilidade de tratamento curativo, que nós não temos, e dispor de ferramentas diagnósticas adequadas. Para identificar a portadora, a gente tem testes rápidos e simples, tanto os diagnósticos sorológicos, como diagnósticos moleculares. Então, a gente já tem. Agora, aqui é interessante, como que a gente usa tratamento simples e complicado, se a gente utiliza, se a gente está frente a países de baixa e média renda, que daí a gente tende a fazer o tratamento baseado no guideline da Organização Mundial de Saúde, e os guidelines geralmente europeus em pacientes de alta renda, que geralmente quem vai tratar são os médicos clínicos, e o tratamento é individualizado e personalizado. Nos pacientes de baixa e média renda, a gente vai ter os gestores de programas nacionais, quem vai monitorar a saúde pública, e a gente tende a ter um tratamento mais simplificado e padronizado. Esse eu acho isso super bonitinho, as recomendações de tratamento de hepatite B crônica, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente tem os guidelines europeus, o guideline americano, Ásia-Pacífico, mas esse aqui eu achei que é para país pobre. Então, você vai tratar todos os adultos adolescentes, incluindo mulheres grávidas e não grávidas, ou mulheres em idade reprodutiva, se tiver fibrose significante maior ou igual a 2, ou cirrose, independente do nível de ALT ou de DNA. E quais são os critérios para cirrose? APRE maior que 0,5, uma elastografia maior que 7. Ou um DNA maior que 2.000 unidades com uma transaminase aumentada. Ou presença de alguma das seguintes situações, independente do APRE, do DNA e do nível de ALT, com infecção, com C, D e HIV, história familiar de câncer hepático ou cirrose, imunossupressão, comorbidade, diabetes, disfunção metabólica com doença gordurosa associada e manifestações extrahepáticas, como glomerulonefrite ou vasculite. Ou, na ausência de acesso ao DNA, a persistência da ALT sempre anormal. Então, dos 4 critérios, só um exige a presença do DNA, tá? Então, a gente acredita que muitos lugares não tem isso. E a gente sabe que os tratamentos vão ter tenofovir, entecavir, tenofovir com lamivudina, tenofovir com entricitabina, entecavir ou TAF, pessoas com osteoporose ou função renal ruim. E aqui você vai ter umas inferências, né? Que se você não vai tratar se a ALT for normal, mesmo com a carga um pouco mais alta. Então, o ALT persistentemente normal e o DNA menor que 2 vezes, você não vai tratar. Mas aqui tem essa dúvida se você faz isso ou não. Que é um paciente com ALT normal, talvez você não trate. Na ausência de co-infecções, comorbidades, imunossupressão, manifestações extrahepáticas, história familiar de hepatocarcinoma ou cirrose, nessas situações o que você não vai tratar e vai monitorar. No Brasil, a gente tem as 3 drogas, né? O tenofovir, entecavir e o TAF.
A gente sabe as doses, a gente sabe que o tenofovir é o único que a gente usa durante a gestação e a amamentação. O entecavir, a gente dobra a dose se o paciente tiver cirrose de B ou C, e não é recomendado durante a gestação nem na amamentação. E o TAF, ele é não recomendado durante a gestação ou amamentação, em cirróticos compensados, os pacientes com clearance menor que 15, que ainda não estejam em diálise, e nem para menor de 18. Lembrar em relação aos desfechos, a infecção ativa vai ter uma replicação viral significativa, o DNA vai ficar indetectável, né, os cercadinhos aqui, a gente vai perder o HBS, vai começar a fazer o anti-HBS, e a gente, teoricamente, a melhor cura, que seria a completa, a eliminação completa do cccDNA. Esse é um outro gráficozinho também, falando do desfecho desejado, que é a cura funcional, né? Perde o S, faz ou não o anti-HBS, então a gente sabe, começa diminuindo o tratamento, diminuindo o DNA, soroconvertendo E para anti-E, deixando o DNA indetectável e clareando o HBS. E esse último milestone aqui, que seria a cura ideal, que a gente não consegue, seria o clareamento do CC, do CCC DNA, né, que seria a cura funcional ideal. E por que o objetivo da gente é a cura funcional? Provavelmente existem vantagens do clareamento do vírus E versus do HBS versus a terapia a longo prazo. Você vai evitar riscos de toxicidade pelo tratamento a longo prazo, você evita riscos de flare com a descontinuação do tratamento, você reduz custos associados à terapia a longo prazo, reduz reativação após anos, como esse caso que o Bruno comentou, né? Esse não era tratado, foi tratado, né? E teve resposta completa com cura, com negativação de HBS, depois de anos foi reativar uma quimioterapia. E as melhoras dos desfechos clínicos. A gente tem 3 testes que são usados atualmente em pesquisa, a gente não tem nenhum ainda comercialmente. Talvez o HBS entre logo. E a importância do HBS quantitativo, que é diferente do que aquela densidade ótica que às vezes vem em alguns resultados de laboratório, que aquilo é só o número de vezes é superior ao negativo, aqui você quantifica. E é importante aqui que ele é um marcador de cura funcional e ele ajuda na decisão de parar o tratamento. Onde ele é disponível, você acredita que com menos que 100 unidades por ml você não vai ter recidivo. Entretanto, ele não vai diferenciar o S que é produzido pelo CCC e nem pelo DNA, pelo vírus bem integrado. O antígeno relacionado ao antígeno C, ele vai refletir a transcrição do CCC. Ele também é um marcador de parada no tratamento e pode correlacionar com o HCC. Só que os ensaios são pouco padronizados. A mesma coisa acontece com o RNA do vírus B, reflete transcrição do CCC-DNA e pode ser um marcador para ajudar a decidir a parada de tratamento. Mas, como já mencionei, os ensaios são um pouco padronizados. Aqui é um estudo que ajuda para a tomada de decisão, que revela a importância do HBS quantitativo para você suspender. Então, esse estudo incluiu 1.500 pacientes, 5 anos de acompanhamento com 33% de reativação, mostrando que os pacientes que tiveram menos do que 100 unidades, quando pararam, eles tiveram a menor porcentagem de reativação, de flare, enquanto que aqueles entre 100 e 1.000 e maior que 1.000 tiveram praticamente igual, mas tiveram um risco maior. Então, quais são os fatores de risco nesse estudo que foram observados? Sexo masculino, idade mais avançada, ter tratado com tenofovir, ter uma carga maior que 100 unidades e ter os relapses, as recaídas mais severas. Então, a gente tem um outro estudo que é mais recente, que eles questionaram esse nível de 100 e separaram os pacientes, chamaram de recaída se passasse de 2.000 unidades e usaram um critério que era menor de 40, entre 40 e 100
e pegaram só pacientes que estavam com menos de 100 e viram que se você restringir para parar só aqueles com HBS menor que 40, você vai reduzir mais ainda o risco de ter recaída após suspensão do tratamento. E por que a cura ainda é um problema? Porque existem locais que mantêm as proteínas, a produção das proteínas, né, que é o triplo C, a gente não tem nenhum remédio que age na produção, e nem no DNA integrado, que seria a principal fonte do HBS. A resposta imune natural adaptativa, geralmente a gente considera que isso que faz cronificar. Então, são os principais, o triplo C e o DNA integrado, que são os vilões. A gente acredita que os tratamentos combinados vão ser o futuro do tratamento da hepatite B, tanto na inibição da replicação viral, como inibindo a entrada, modulando a formação do capsídeo, inibidor de RNA, diminuição da produção e liberação de antígenos virais, então, inibidores da tradução do RNA pós-genômico, inibidor da secreção do antígeno S e inibidor do triplo C DNA. E a melhora da resposta imune, tanto inata como adaptativa ao vírus B, com interferons, vacinas terapêuticas e inibidores de checkpoint. Aqui é o quadro que a gente vê desde 2015, né, sugerindo todos os possíveis locais de ação, e a gente vendo aqui que estudos em fase 2, para cada uma da situação, a gente já tem estudos avançados, talvez uma das drogas mais estudadas é essa bulevirtide, que é muito usada também no Delta, né? Então, é interessante que a gente logo, quer dizer, isso a gente já falava lá em 2015, talvez a gente tenha uma associação de tratamentos como a gente tem para o vírus C. O hepatocarcinoma, então, a gente tem um rastreamento, sempre a gente fica na dúvida como é que procede, a gente tem essa recomendação da ASLD de 2023. Então, a gente recomenda-se rastrear todos os cirróticos, homem com mais de 40 e mulher com mais de 50, de países endêmicos. Africanos, sugere-se que o começo mais precoce, em familiares de primeiro grau com hepatocarcinoma, e esse score page, que leva em conta a idade, o gênero e as plaquetas. Então, se o risco for maior que 10, geralmente em torno de 3%, essa pontuação, em 5 anos, ou maior de 18, é um risco de 17% em 5 anos. E qual que é a proposta de rastrear ultrassom de alfa-feto cada 6 meses? Aquilo também que o Bruno estava falando de reativação. Como é que a gente define a reativação? Seria o reaparecimento ou o aumento da replicação do vírus B em pacientes com infecção inativa ou previamente resolvida. Como é que é a padronização? Seria maior que 2 logs em relação ao basal, ou um DNA maior que 100 unidades núcleos previamente indetectáveis. A gente deve rastrear os imunocomprometidos, pacientes que vivem com HIV, transplantados, doença renal crônica em diálise, oncológicos, reumatológicos, ou gastroenterológico em tratamento com os imunobiológicos. E a gente separa, né, a infecção, se o paciente é um portador de B ou se ele é um anti-HBC, né, sem um HBS independente do anti-HBS. E a gente tem que considerar importante o tipo de imunossupressão, como o Bruno também contou. O paciente que ele viu usou anti-CD20, anti-C52, que são os principais vilões nessa situação. A gente usa aqui esses 2 quadrinhos, né, um com HBS positivo, outro só com anti-HBC, e a gente decide, naqueles com alto risco, moderado risco, a gente faz profilaxia, ou faz tratamento preventivo, ou não faz nenhuma profilaxia. Isso que no alto a gente vai ver o anti-CD20, anti-CD52, transplante de célula-tronco, a gente vai ver aqui também para no anti-HBC, que é o que é a dúvida de sempre, né, que esses daqui a gente quase imagina que deve fazer, anti-CD20, anti-CD52, aqui a gente vai ver as químios como moderada, que é químio para tumores sólidos, aqui a gente vai ver em baixo risco os pacientes com anti-TNF, manutenção de isolado em dose baixa, ou até outras terapias imunossupressoras sem esteroide. Então, aqui a conduta nos HBS, aqui nos anti-HBC. E gravidez, aqui é legalzinho, porque a Organização Mundial de Saúde também
ela acha que o melhor momento para a gente eliminar a hepatite viral é se a gente focar grávida. As 5 principais intervenções que a gente tem seria vacinar, precauções universais com sangue, que seria a segurança para o paciente profissional de saúde, a transmissão materno-fetal, a redução de dano para o usuário de droga ilícita e o tratamento das hepatites virais B e C. E a gente vê que as 3 situações, 1, 3 e 5, vacinar, prevenção materno-fetal e tratamento, são passíveis de serem adotadas em mulheres de idade reprodutiva. Aqui é uma fonte, é o Ministério da Saúde. A gente tem aqui os quadros notificados do Brasil de hepatite B entre 2009 e 2019 e a provável fonte de infecção. E a gente vê que é mais ou menos estável aqui o vermelho, né, em torno de 5% que a gente tem de transmissão vertical. Então, quais seriam os objetivos de tratar na gravidez? Você considera o tratamento se a paciente tiver com uma indicação formal, então você trata. Se você tratasse em alguma outra fase não gravídica. E também você pensa em reduzir o risco da transmissão perinatal. Então, o risco de transmissão é baseado tanto no status E anti-E, como na carga viral. Aqui, esse estudo aqui, ele não conseguiu mostrar, apesar de ter um risco de 6 e 6% em mães positivas, e aqui eram as crianças que teve um escape aqui de um paciente que tinha uma mutação. Então, era um HB negativo, porém com uma infecção por mutante. Mas aqui é o que a gente mais valoriza atualmente, que é a carga viral. E a gente vê que mais que 10 a 8ª seria o que a gente recomenda que a gente faça profilaxia a partir da semana 28, pelo risco de 8,5% de transmissão materno-fetal. Tá? E aqui, esse também é baseado na Organização Mundial de Saúde, como é que você faz com as grávidas, né? Você testa todas as mulheres grávidas e todas as meninas. Se for positivo, você vai continuar o algoritmo, se for negativo, você para. Você vai ver elegibilidade para profilaxia antiviral, se tiver um DNA ou um teste de HB, se tiver available, você vai usar os critérios que a gente tem. Se for menos que 200 mil unidades ou HB negativo, você não vai fazer profilaxia. Mas se for maior que 200 mil ou HB positivo, você vai fazer a profilaxia do 2º trimestre da gravidez até o final do parto. E se você não tiver DNA ou E testado, você vai oferecer a profilaxia, né, em todas as mulheres HB positivo. Daí, os critérios de elegibilidade para tratamento vão ser os mesmos que a gente comentou anteriormente. E as crianças vão ser vacinadas e vão tomar uma 2ª e 3ª dose de tratamento. E, idealmente, usando também o HBIC, né, a imunoglobulina específica contra o vírus B. Esse é um estudo interessante que eu vi recentemente, que é um estudo do American Journal. Ele resolveu ver se ele reduzisse para 16 semanas o tratamento das grávidas, em vez de ser na semana 28, se ele poderia deixar de usar a imunoglobulina, que é muito cara e a maioria dos lugares não usa. Então, ele usou 280 mulheres, 7 locais na China, e usou essa avaliação. E ela viu que, se você começar na semana 16, o risco de transmissão materno-fetal não é inferior ao standard of care, que seria vacina mais imunoglobulina. Então, e em relação à suspensão dos análogos nucleosídeos após o nascimento? Pela Associação Ásia-Pacífico, a suspensão do tratamento com análogo nucleosídeo é recomendada até de 4 a 12 semanas depois do parto, é recomendada para mulheres sem nenhum LT, nenhum flare e nenhuma doença pré-existente. A continuação do análogo vai ser necessário de acordo com o status materno. Na ISO, no europeu, você dá a terapia só para prevenção do período pré-natal, e isso vai ser, não tem um tempo definido, mas geralmente é só os primeiros 3 meses após o parto. E
toda grávida, no americano, toda grávida que for HBsAg positivo, que não estão em vida, ou todas aquelas que pararam logo após o tratamento, elas devem ser monitoradas por 6 meses para eventualmente diagnosticar algum flare ou alguma soroconversão. Todos os concordam, né, as entidades, né, as associações asiáticas, europeia e americana, que todo mundo tem que dar para o HBIG e vacina imediatamente, aqui nas primeiras 12 horas, aqui menos de 12 horas. Então, todo mundo acha que tem que dar as duas coisas. E a amamentação? A amamentação não é recomendada para aquelas mulheres que estão recebendo terapia antiviral, segundo os asiáticos. A amamentação não é contraindicada naquelas mulheres não recebendo terapia antiviral ou durante o tratamento com tenofovir. Então, aqui está autorizado. E os americanos, eles não têm nenhuma restrição à amamentação para mulheres tanto tomando ou não nenhum antiviral, tá? Eu só mostrei isso no dia na reunião lá porque são das coisas que a gente já fez na escola que foram muito legais. Isso aqui, alguns de vocês conhecem, a Janaína, ela, junto com vários dos nossos ex-pós-graduandos, foram os médicos que atendiam na Liga, junto com os alunos, né? A Liga foi criada para atender doador de sangue que vinha rejeitado ou por marcador viral ou por enzima alterada, desses bancos de sangue de São Paulo. E a Janaína juntou, basicamente, pacientes que foram avaliados, 2.315 doadores, 71 foram excluídos por falta de dados e ficaram 2.244. Olha por que os pacientes foram encaminhados. 10% por terem HBs positivo, 14% por terem enzima acima do normal, LT, e o anti-HCV em 29%, e o anti-HBC em 47%. Então, esse aqui era o nosso interesse de um dos estudos. Primeiro que ela começou a ver quem que tinha mais, homem ou mulher. Então, a gente viu que na enzima, os homens tinham mais. No anti-HCV, não tinha diferença. No anti-HBC, a gente via que as mulheres com mais frequência tinham anti-HBC positivo. E em relação ao HBS, não havia diferença entre os sexos. Então, esse daqui é o nosso objetivo. Eu quero pegar. Foram 1.054 encaminhados por anti-HBC. Então, fez o anti-HBS, 58 foi positivo, imune. 15% não repetiu o teste, falso positivo. Perdeu o segmento 11%, então a gente ficou com 16% de anti-HBC isolado. Então, esses pacientes, eles davam mais uma repetida após 3 meses. Se fossem negativos, falsos positivos. Se fossem ambos positivos, a gente tinha pego a janela, né? Daí o anti-HBS apareceu. E se fosse um anti-HBC isolado, a gente dava uma dose de vacina. Se o paciente tivesse anti-HBC positivo em 1 a 2 semanas, alta. Provavelmente ele estava com título baixo, não detectado. Se fosse negativo, a gente completava o esquema vacinal. Se ele respondesse, também alta. Provavelmente aquele anti-HBC era um falso positivo, porque respondeu a vacina como uma pessoa saudável. E se ele fosse negativo depois de 3 doses, a gente fazia o DNA. Então, aqui, só para lembrar, a gente deu 58, 15%, 16% de isolado, com uma dose de vacina, 66% viraram anti-S, e com 3 doses, 83%. Isso é um dos algoritmos que a gente tem no nosso manual. A gente está para lançar agora no Congresso uma nova edição. E essa foi a festinha de sábado dos nossos residentes de gastro e de hepato, festa julina, ou julina, né? Não é isso. Parar a apresentação, tem? Parou? Então é isso. Perguntas para o doutor Edu? Elizabeth? Cássia? Nenhuma, chefe. Acho que eu dei uma revisada, e acho que para te ver, todo mundo vê, e vocês já viram bastante. A gente vê que sempre é bom falar, porque cada vez a gente vê menos. Talvez num ambulatório especializado como o nosso,
a gente esteja pegando os pacientes em tratamento ou aqueles que a gente segue, mas a grande maioria, antígeno S positivo, anti-HB positivo, né? E vira e mexe, a gente pega uns pacientes que vê no ultrassom de controle com um nódulo, né, ou uma alfa-feto alto. A gente tem até um estudo da Sandra, que fez pós-graduação com a Ivonete, que a gente pegou mais hepatocarcinoma com a alfa-feto no rastreio. E o guideline europeu, ele acha que basta o ultrassom, né? Os americanos ultrassom de alfa-feto. E os asiáticos usam uma alfa-feto diferente, alfa-feto L3, e usam uma protrombina diferente também para fazer rastreio de HCC, principalmente. Então, é isso. Vírus B, eu acho que quem já tinha assistido a aula é mais ou menos isso. Não sei se tem algum... Perfeito. Nenhuma pergunta para o doutor Edu? Só o Gama vai fazer. Se o senhor tivesse uma paciente assim, sabidamente portadora do vírus B, com carga viral sempre ali 99, abaixo de 100, com a ALT sempre normal, uma ultrassonografia atual sem sinais de hepatopatia crônica, mas ela tem 2 elastografias, uma, né, de 1 ano atrás, que tinha 7 kPa, e este ano 8 kPa, numa paciente com MC normal, sem nada para síndrome metabólica. E somente o vírus da hepatite B, né, com carga viral baixinha, abaixo de 100, com aminotransferase sempre normais, mas com essa progressão do FibroScan. O senhor trataria essa paciente ou não trataria? Eu tenho muita dificuldade em achar que o FibroScan está ajudando. A gente vê que as mudanças não ocorrem. Essa paciente estava super estável, enzima normal, carga viral estável. Eu continuaria acompanhando, não valorizaria uma mudança, porque a gente vê que o FibroScan varia muito, a elastografia por ultrassom, eu não teria tanto medo. Se você falar daquela coisa assim, o paciente ele está num serviço, ele não tem acompanhamento, talvez eu faria alguma coisa, mas num lugar que a gente vê o paciente de 6 em 6 meses ou menos... Acompanharia, né? Lógico. Perfeito. Eu acho que existe um excesso de tratamento, a gente... Talvez eu esteja mais acostumado a achar que dá para não tratar, porque a gente veio de uma fase que a gente não dispunha de tantos remédios, a gente tem vários pacientes que estavam nessa situação e hoje eles tiveram soroconversão espontânea depois de 20, 25 anos. Perfeito. E agora, eu prefiro não tratar, e na dúvida eu prefiro biopsiar do que ter um FibroScan, mas eu acho que eu sou voto vencido nessa situação. Não. A doutora Lúcia também concordou em não tratar. Quer dizer que nós pensamos, somos do mesmo ano de formado, mesma época de residência, mesma forma. Essa é uma paciente do consultório que ela passa pelo serviço de infectologia do município e ela é pressionada a tratar, né? E a infecto que acompanha quer porque quer tratar. E lá no consultório eu falei, não vejo indicação de tratamento. Mas eu liguei para a doutora Lúcia e conversei com ela e ela falou também não trataria, né? Acompanharia e não trataria. Então, você vê que aquele guideline que eu mostrei, se a gente for para um lugar que tem uma renda melhor, o tratamento é personalizado. Sim, agora, no lugar que você tem baixa renda, você não vai ter acompanhamento, eles usam até o critério do 7 kPa. E daí você fica sempre nessa dúvida se você respeita a guideline. Mas eu acho que se você for infecto geral no Amapá, talvez sim, ou num estado que você... Agora, se você está num grande centro, você tem acesso a vários exames, vários acompanhamentos, eu não pensaria em tratar um paciente. Perfeito. Não. E aquele portador... Elizabeth quer fazer uma pergunta. E quem? Elizabeth. Fredo, naquele paciente que, por exemplo, vou colocar uma mulher, 40 anos, sem comorbidades, também descobriu numa testagem, numa campanha,
E aí ela vinha acompanhando com a gente, ficou, né, não se enquadrava em nenhum critério para tratar, nó jovem, transaminases normais, nenhuma outra comorbidade, nem sobrepeso. E aí, depois de um tempo, faz o clareamento espontâneo. Você manda ela embora para sempre? Nunca. Tem estudos Exatamente. mostrando, principalmente em esquimó, que uma vez que o cara teve uma infecção crônica, ele tem um risco maior que a população geral de ter hepatocarcinoma. Então, o Então, rastreio a recomendação continua. é que você vai falar, o dia que você pegar um sujeito que vai lá no teu consultório com um marcador positivo, você anti-HBC e você faz o anti-HBS. Opa, esse cara é um imune. Mas você não sabe se ele teve uma infecção aguda ou se ele teve uma infecção crônica. Isso que é o grande problema que a gente vê. Agora, se a gente está acompanhando o cara e sabe que ele vem de uma infecção crônica, ele teve uma cura funcional e fez o anti-HBS, ele merece ser acompanhado do mesmo jeito que um portador de HBS. Semestralmente. Afeto semestral. Tá bom. Obrigada. Né? Era essa pergunta que eu ia fazer e a Elizabeth se antecipou. Desculpa, chefe. Vamos jantar, Gama? Vamos você jantar. Quer mais pergunta? É você que quer fazer pergunta. Né? Bruno está expert agora, né? Porque ele vai apresentar um caso de alta complexidade, né?